reunião convocada na forma de audiência pública atende ao requerimento de número 30 de 2014 da CE, de minha autoria e da excelentíssima senadora Ana Amélia, vice-presidente dessa comissão, para a realização da audiência pública destinada a debater o acordo ortográfico da língua portuguesa. Antes de iniciar, eu gostaria de agradecer a presença dos senadores Fleury, da nobre senadora e vice-presidente dessa comissão, Ana Amélia, que muito contribui para o êxito dos nossos trabalhos. E dando início a essa audiência pública, solicito ao secretário da comissão, Júlio Linhares, que acompanhe os convidados para tomarem assento à mesa. Convido o professor Evanildo Bechara, professor e membro da Academia Brasileira de Letras. Convido o professor Hernani Pimentel, presidente do Centro de Estudo de Língua Portuguesa. Também o presidente Antônio Martins de Araújo, da Academia Brasileira de Filologia, que estudam os países das línguas filósofas, e também da senhora Thaís Nicoletti, consultora da língua portuguesa da Folha de São Paulo e do UOL, o que nos honram muito com as suas presenças. Eu gostaria de, em primeiro lugar, de informar que a presente audiência pública tem a cobertura ao vivo da TV Senado, da Agência Senado, do Jornal do Senado, da Rádio Senado, e contará com os serviços dos seguintes canais de interatividade com o cidadão. Alô Senado, através dos telefones 0800 61 2211 e E-Cidadania, por meio do portal www.senado.gov.br/e-cidadania, que transmitirá ao vivo a presente reunião e possibilitará o recebimento de perguntas e comentários aos expositores via internet. A população poderá acessar ainda o Facebook e Twitter do Senado Federal para participar dessa audiência pública. Eu começo com a leitura desse requerimento que demire algumas dúvidas que, às vezes, ficaram no ar pela proposta, prazer em vê-lo, professor, pela essa proposta de audiência pública. Essa comissão tem acompanhado nos últimos anos a implantação do acordo ortográfico entre os países de língua portuguesa, realizando audiências públicas, reuniões de trabalho com especialistas e outras ações legislativas, pertinentes às nossas prerrogativas regimentais e constitucionais. A conclusão, advindas desse esforço, foram encaminhadas ao Poder Executivo, tendo como primeira sugestão a suspensão do acordo ortográfico prevista para o ano vigente. Sensível aos argumentos proferidos pelos senadores Ciro Miranda, Ana Amélia Lídice da Mata e os professores Hernani Pimentel e Pasquale Ciprineto, a excelentíssima senhora Presidente da República, Dilma Rousseff, publicou o decreto de número 7.875, de dezembro de 2012, que transferiu de janeiro de 2013 para 1º de janeiro de 2016 a entrada em vigor do acordo. A criação de um grupo de trabalho no âmbito dessa comissão, visa dar continuidade às discussões iniciadas e contribuir para seu aperfeiçoamento e simplificação, demandas de setores da sociedade civil acolhidas por essa comissão. Diante do exposto e pela relevância do assunto, solicitamos o apoio dos nobres pares para a aprovação desse requerimento. Sala das comissões dessa sessão, senadora Ana Amélia e senador Ciro Miranda. Esse é o propósito dessa audiência pública. Eu quero fazer um retrospecto e tirar algumas dúvidas e algumas interpretações errôneas que têm sido feitas
por especialistas e também por algumas pessoas da imprensa, alguns órgãos da imprensa. Em 1990, foi firmado esse acordo de unificação da língua portuguesa dos países lusofonos. E ratificado em 1º de janeiro de 2013, pelo presidente, em 2013, esse foi ratificado para que entrasse em vigor em 2016, conforme eu anunciei aqui. Por não ter tido ainda um acordo amplo entre os países, que vai ser explicado aqui até por uma comissão que esteve em Portugal dialogando com o parlamento para saber do seu posicionamento, o Senado, ele não tem, essa comissão, o direito nem a prerrogativa de fazer qualquer alteração em ortografia ou, muito menos, também induzir que esse processo seja levado para um lado ou para o outro. Mas ele tem, sim, o poder e o dever de fiscalizar, propor, provocar e, principalmente, ouvir a sociedade, dada a pluralidade deste tema. Por solicitação, inclusive nossa, foram a Portugal ouvir o parlamento, como já disse o professor Hernani Pimentel e o professor Pasquale Neto, que oportunamente poderão também dizer como se encontra essa situação nesses outros países. Nós tínhamos tanta razão que o Executivo concordou de pronto, num prazo de 30 dias, com o adiamento de mais 2 anos dessa situação. Nós não poderíamos fazer nada no afogadilho e nem concordar com algumas tipos de posições, porque ao nosso ver, a influência de uma mudança em acordo ortográfico tem, sim, efeitos de muita importância na vida de todos os brasileiros e de todos aqueles que envolvem esse país. Então, precisa se pensar muito bem, ao se fazer uma unificação de línguas, até onde isso é possível, que tipo de simplificação pode ser feita, como pode ser feita, sem ferir a história, toda uma vivência de língua, os setores que estão envolvidos, certo? Não só os alunos, aquele que praticam a língua, como as editoras, quer dizer, tem todo um envolvimento, isso é uma coisa de muita responsabilidade. Então, a obrigação desta comissão nada mais é do que provocar o debate, suscitar esse debate e cabe ao Poder Executivo, depois, a conclusão final. Então, é esta a nossa posição. O que nós estávamos vendo é que, no dia 1º de janeiro de 2013, iria entrar em vigor um acordo que não era acordo, que vários países estavam reclamando desse acordo. E também, internamente, aqui no Brasil, esta comissão recebeu centenas e centenas de e-mails e de manifestações por setores que não foram ouvidos, como os dos professores. Não é justo que aqueles que estão no dia a dia, que têm a prática, não sejam, pelo menos, ouvidos. Então, esta é a função dessa comissão, nada mais. Longe de nós estarmos qualquer tipo de pensamento em de modificar isso para o lado A ou lado B. Cabe a nós conduzirmos esse processo de uma maneira extremamente democrática. E eu, desde já, agradeço, então, a presença de todos os nossos convidados. E gostaria, antes de iniciar com o nosso primeiro convidado, passar a palavra para a senadora Ana Amélia, que é também cabeça dessa comissão. Aqui não tem presidente nem vice, mas nós estamos trabalhando nesse assunto já há mais de 2 anos juntos. Então, gostaria de ouvi-la, senadora Ana Amélia. Caro presidente, senador Ciro Miranda, caro senador Fleury, queria, em primeiro lugar, agradecer e cumprimentar a presença de todos os convidados que ilustram esta audiência pública, cuja finalidade principal, como bem salientou o senador Ciro Miranda, pretende ser apenas tão somente um mediador de um conflito criado em matéria extremamente relevante, porque diz respeito à nossa forma de nos comunicarmos, dentro do Brasil e fora dele, mas especialmente num conjunto de países da comunidade de países da língua portuguesa, a CPLP, em que os conflitos afloraram, especialmente porque a pátria-mãe da língua portuguesa, através de várias autoridades,
desde especialistas a lideranças políticas de diversos partidos em Portugal, revelaram um desconforto e até levando para um lado de hegemonia geopolítica, que eventualmente o Brasil tivesse interesse sobre a sua matriz, no caso, Portugal. E em nada disso, seguramente, teve a intenção o ex-presidente José Sarney, quando criou, junto com a Academia Brasileira de Letras, ele hoje um acadêmico, um imortal, a intenção de ferir esses princípios, ele tão amigo que é de Portugal e tão respeitado que é em Portugal. Mas não podemos descartar o exame dessa questão também sob o ponto de vista da geopolítica, não só daquilo que nos interessa mais nesta comissão, que é a questão da língua propriamente dita, da ortografia. É um acordo ortográfico. Então, eu penso que nós precisamos, e se consultar o Wikipédia ou qualquer outro site de consultas em relação à matéria, nós vamos encontrar muitas e fundamentadas razões para ter que, no mínimo, por dever de ofício e de competência desta comissão, abrir o espaço, como fizemos em 2011, para iniciar esse debate. E pela primeira vez, e quero cumprimentar o presidente Ciro Miranda, por contar aqui hoje com as partes mais importantes desse processo. No caso, a Academia Brasileira de Letras, o professor Evanildo Bechara, que foi o artífice desse processo. Então, a forma democrática é a mais recomendada nos dias de hoje em nosso país, às vésperas aí de uma decisão histórica que teremos no próximo domingo. Então, a missão da Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal, sob o comando do senador Ciro Miranda, e que eu tenho a honra de ser a sua vice-presidente, é tão somente mediarmos um entendimento, porque nós não somos especialistas em língua portuguesa. Nós somos apenas senadores e temos a responsabilidade, com o mandato que nos delegaram os eleitores de Goiás e do Rio Grande do Sul, de tentar aqui buscar esse consenso e esse entendimento. Nada mais do que isso. Não vamos mexer uma vírgula no conteúdo do acordo. Não podemos. Isso não é matéria nossa. Isso é conteúdo, é mérito. Nós estamos aqui fazendo uma articulação política para um entendimento que diz respeito aos interesses da defesa nacional no conceito de nação, porque a língua faz parte desse conceito de nação. E também no conceito do entendimento com os países de língua portuguesa. Nós temos que ter um acordo que todos nós, no mínimo, tenhamos com ele um respeito e uma acolhida como deve ser. Então, democraticamente, em todos os regimes, em todos os países que integram a comunidade de língua portuguesa. Então, quero cumprimentar e agradecer mais uma vez a presença de todos os que nos dão a honra da audiência de hoje e de amanhã, porque tão relevante será dividida em 2 sessões. Muito obrigada, caro presidente, e renovo os agradecimentos ao presidente da Academia Brasileira de Filologia, professor Antônio Martins de Araújo, ao doutor Evanildo Bechara, presidente, professor membro da Academia Brasileira de Letras, ao professor Hernani Pimentel, que suscitou aqui as questões, a Thaís Nicoletti, e ao Pasquale Cipro Neto, essa figura tão amada e tão respeitada por todos que lhe assistem na televisão, no jornal. Então, muito obrigada, presidente Ciro Miranda. Senadora, eu é que agradeço, foi extremamente esclarecedora, completou de maneira brilhante o nosso pensamento, o pensamento dessa comissão, para dirimir qualquer dúvida sobre a nossa não ingerência nesse processo, e sim de condução. Muito obrigado, senador. Eu também aqui gostaria de registrar a presença da professora Estela Maria Bortoni, professora e membro da Associação Brasileira de Linguística, professor Pasquale Cipri Neto, amigo querido dessa comissão, Edelvais de Moraes Mafra, revisora do texto do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, TRF, e de Carmen Lúcia Prata da Costa, revisora de texto, licenciada em Letras, servidora aposentada do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Com isso, desejando êxito a todos os nossos expositores, eu passo a palavra, em primeiro lugar, ao professor e membro da Academia Brasileira de Letras, com muita honra, Evanildo Bechara, para a sua exposição num prazo de 20 minutos, se necessário, prorrogaremos. Obrigado. Muito bom dia.
Em primeiro lugar, quero deixar o agradecimento e a satisfação da Academia Brasileira de Letras pelo fato de um corpo doutrinário deste Congresso debruçar-se sobre os problemas de língua portuguesa e aqui mais especialmente sobre a questão ortográfica. Todavia, nós temos que dizer que as duas teses trazidas pela preocupação dos ilustres senadores remontam a discussões de 200 anos atrás. Nós comemoramos há pouco os 800 anos de língua portuguesa escrita, mas a sua sistematização ortográfica data de menos de 150 anos. É claro que as nações novas do mundo moderno, desenvolvidas sob a égide da cultura greco-latina, teria como fonte fundamental a lição das línguas grega e latina, já que o hebreu, que seria a outra língua do mundo antigo, não teve a repercussão desses dois idiomas. A nossa ortografia começou, portanto, sob a égide da etimologia. A égide da etimologia numa época em que os estudos linguísticos ainda não poderiam apresentar aos ortógrafos da época e aos scriptoria que começaram a escrever as línguas modernas da Europa, especialmente o italiano, o espanhol e o português. Os estudos etimológicos só foram desenvolvidos cientificamente depois do método histórico comparativo, inaugurado na Europa no início do século XIX, graças a Bopp, a Schleicher, a Dietz e a outros grandes especialistas. De modo que a etimologia aplicada à ortografia daquela época estava sujeita, naturalmente, a chuvas e trovoadas. E a primeira tentativa de pôr a ortografia portuguesa nos trilhos da ciência data de 1885, quando o maior foneticista de Portugal à época, o Aniceto dos Reis Gonçalves Viana, e mais um indianista, Vasconcelos Abreu, num pequeno opúsculo, traçaram as metas de uma reforma ortográfica científica. E esta reforma ortográfica científica faria a união, sempre que possível, da preocupação etimológica para garantir a grafia correta das palavras e a pronúncia da língua em causa. Esse sistema misto vem sendo desenvolvido desde 1885, passou por um período importante com a publicação da Ortografia Nacional de Gonçalves Viana em 1904, que foi a grande diretriz da Reforma Portuguesa de 1911. Em 1907, a Academia Brasileira de Letras iniciou um processo de simplificação ortográfica, graças a um testemunho e à atuação de um acadêmico chamado Medeiros Albuquerque, grande escritor, mas não era um especialista em linguística e filologia.
Mas a reforma de Medeiros Albuquerque caminha pela linha da atual tese da simplificação ortográfica, isto é, aquele sistema em que, para cada som da língua, nós só tivéssemos uma única representação gráfica. Então, a ortografia da nossa academia fez com que a palavra Brasil, já que a academia se chamava Academia Brasileira, portanto, a academia tinha como principal objetivo saber como vai grafar, como iria grafar a sua epígrafe. Portanto, pela reforma do Medeiros Albuquerque, esse brasileira teria que ser escrito com Z, já que este fonema seria representado pela letra Z. Então, brasileira com Z, como rosa com Z. Todavia, Medeiros Albuquerque não teve a coragem de pegar uma palavra como exame, onde temos o mesmo fonema escrito agora com X, por exigência etimológica. Medeiros Albuquerque deixou que a palavra exame continuasse com X. Na simplificação, na tese da simplificação ortográfica, a palavra exame começaria a ser escrita com Z, dado o princípio de que cada som seria representado por uma só palavra. Então, exame seria escrito com Z. Ora, este sistema simplificador, aparentemente ideal, seria realmente maravilhoso se pudesse ser aplicado em toda a sua plenitude. Todavia, este sistema de simplificação vai trazer muito mais problemas que soluções, porque este sistema simplificador vai terminar com os chamados homófonos. Nós hoje podemos distinguir sessão, por exemplo, estamos aqui numa sessão do Senado, sessão tomada no sentido de uma divisão. A Comissão de Educação, Cultura e Esporte é uma sessão de todo o Senado, é uma divisão dele. Ao lado da palavra sessão, que se escreve, como nós sabemos, com S inicial e C cedilha, nós temos a palavra sessão com 2 S's, com S inicial, que é uma reunião. Então, aqui não é só uma sessão do colegiado, não é, dos senadores, mas é também uma sessão, uma reunião em que se vai discutir a problemática ortográfica. E ainda temos sessão com C e 2 S, que significa o ato de ceder. Então, essas 3 palavras, que se escrevem diferentemente graças às suas razões etimológicas, passariam a ser escritas S-E-S-A-O-T-I-L. Aparentemente, teríamos resolvido um problema ortográfico, mas iríamos criar o maior problema da função da língua, que é a comunicação entre as pessoas. Vista a palavra sessão escrita S-E-S-A-O-T-I-L, nós ficaríamos sem saber se esse sessão é uma divisão, que tem ao lado de sessão um representante, uma dupla fonética que é secção, posso dizer sessão ou secção, não é? Temos mais o sessão reunião e temos mais o sessão o ato de ceder. Esse sistema simplificador não é novo. Começou em Portugal em 1875, quando um major médico do exército português defendeu o sistema de uma ortografia, naquele tempo chamada sônica. Mas é uma ortografia que tem os mesmos princípios
científicos a mesma ordenação científica do atual sistema simplificador. Essa reforma, começada pelo Major Barbosa Leão, não teve sucesso em Portugal. Na década de 40, um outro membro do Exército Português, do Exército Brasileiro, o general Klinger, também do Rio Grande do Sul, também tentou esta reforma simplificadora, de modo que o nome dele, Klinger, que é um nome alemão, seria escrito com G. Já a palavra, por exemplo, geral ou general, já que ele era um militar e era general, seria escrito com J. Essa reforma também teve, em Minas, um professor, Boaventura, que chegou a sistematizar toda a ortografia, e chegou a publicar um livro, não é, em que toda a matéria ortográfica estava representada. Ora, diante deste fato, da experiência da história, que é a mestra da vida, na frase de Cícero, não é? Nós temos que defender que a ortografia que seria possível é a ortografia que já se vem organizando desde 1885, passado pelo livro seminal de Gonçalves Viana, de 1904, pela Reforma Portuguesa de 1911, e depois as duas academias se têm reunido no sentido de chegarmos a um acordo. Ora, o acordo de 90, realmente a senadora tem muita razão quando disse que Portugal apresentou muitas críticas ao acordo de 90. Mas se nós observarmos, essas críticas, principalmente de um advogado da direita, o Vasco Graça Moura, há pouco falecido, não é? Estas críticas diziam respeito à proposta de 1986, que era uma proposta não simplificadora, era uma proposta que vinha trazer mudanças, algumas até radicais, como a abolição da acentuação dos proparoxítonos. Linda de Sintra, que fazia parte dessa comissão técnica portuguesa do Acordo de 86, chamou a atenção para este fato, dizendo que a não acentuação dos proparoxítonos era o calcanhar de Aquiles dessa reforma de 86. Mas as duas academias não se deram por vencidas e voltaram a se reunir, e dessa reunião saiu o Acordo de 90, que não é um acordo do qual eu sou artífice. Este Acordo de 90 teve dois grandes artífices. Do lado português, o professor João Malaca Casteleiro, catedrático da Universidade de Lisboa, membro da Academia das Ciências de Lisboa, e que trouxe com a sua orientação didática a experiência dos ortógrafos portugueses de 1945. E do lado brasileiro, Antônio Weiss. Antônio Weiss, que, como sabemos, reúne um conhecimento enciclopédico, mas que tem na sua espinha dorsal uma formação de linguista. De modo que a Academia Brasileira de Letras não é contra a simplificação ortográfica. Acha que a simplificação ortográfica, nos moldes em que ela repete a experiência do Barbosa Leão de 1875 em Portugal, principalmente no Porto, não é? Que repete os ideais do general Kingler da década de 40,
e do professor Boaventura da década de 80, a academia acha que o melhor será continuarmos com a tradição iniciada pela Reforma Portuguesa de 1911. Por outro lado, essa reforma simplificadora vai afastar o português escrito no Brasil da tradição escrita de todas as línguas de cultura, em especial atenção das suas línguas irmãs, principalmente as duas línguas irmãs que tentaram uma simplificação ortográfica, a Espanha e a Itália, que são duas línguas renovadoras da sua ortografia, ao contrário do francês, que continuou com o sistema tradicional. E, por outro lado, só para terminar, a Academia Brasileira de Letras acha que o problema educacional da ortografia, do ensino da língua escrita, não se prende rigorosamente à ortografia. Prende-se a um bom ensino de língua, a um desenvolvimento pedagógico. E a prova disso, de que, por mais complicada que seja uma ortografia, nós podemos dizer que das ortografias modernas, as mais complicadas são a inglesa e a francesa. E sabemos que o índice cultural desses dois países mostra que não é por uma reforma ortográfica que o índice cultural de um país vai melhorar. Muito obrigado. Agradeço, professor Ivanildo. Ainda dispõe de mais 4 minutos, mas se achar... Nos 4 minutos, senhor senador, eu só gostaria de agradecer a atenção e pedir que perdoem o entusiasmo do professor. Apesar da minha aproximação de 87 anos de idade, dos quais 70 em sala de aula, eu quero dizer que entro em sala de aula com o mesmo entusiasmo, com a mesma fé de que, pela cultura, este país encontrará o destino que lhe faz falta. Muito obrigado mais uma vez, professor Ivanildo, pela sua brilhante exposição.